Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, apesar dessa situação chata que a gente está vivendo aí, né? Bom, vamos falar hoje sobre a agropecuária no mundo, que nada mais é do que uma revisão, resumindo aqueles exercícios que vocês já fizeram sobre aqueles gráficos que tinham aí no capítulo 6, da página 64 até 71. Bom, agropecuária, na verdade é a junção, né, da agricultura e da pecuária, a gente costuma falar tudo de uma vez. Agricultura, cultivo de alimentos e de matéria-prima. É a plantação de vegetais, normalmente, que vai servir como alimento ou então como matéria-prima para se transformar em outro produto, em outro alimento. Um exemplo desse é o algodão, que a gente cultiva o algodão, mas a gente não come, né? Ele não serve como alimento, e sim como matéria-prima para se transformar geralmente em tecido, né? Ou algum outro alimento também que a gente cultive que não seja diretamente consumido dali, vai para a indústria para ser transformado em algum produto com base naquele alimento cultivado. Tomate, por exemplo, a gente pode consumir o tomate in natura, do jeito que ele sai ali da plantação, ou transformar em molho de tomate, ketchup e várias outras coisas, tá? Então, cultivo de qualquer alimento ou para consumo para matéria-prima seria a agricultura. Temos também a silvicultura. Entra também como agricultura, também é considerada agricultura, tá? Mas a silvicultura é o cultivo de árvores, não mais de alimentos. Essas árvores são aquelas que servem como matéria-prima mesmo. Produção de celulose, que vai virar papel, papelão, tá? Ou o uso da própria madeira para a fabricação de móveis, de alguma coisa. Também pode virar lenha, tá legal? Ou qualquer outra matéria-prima em geral. Isso é a silvicultura, que entra na área da agricultura, é considerada agricultura, não é alimento, mas é o cultivo de árvores, tá? E a pecuária, criação de animais para consumo, para produzir alimento, carne, leite, ovos, ou para produzir, por exemplo, o couro, né, que seria uma matéria-prima. As ovelhas produzem a lã, também uma matéria-prima, tá? Então, seria a pecuária. A produção agrícola no mundo é uma das principais atividades econômicas para qualquer país. Por quê? 31%, ou seja, praticamente 1/3 da população mundial estão empregadas na agricultura, diretamente ou indiretamente, ou trabalha direto ali no cultivo, ou trabalha produzindo máquinas, equipamentos, insumos para essa agricultura, tá? Então, é uma atividade muito importante por empregar, gerar bastante emprego. 1/3 das terras que existem no planeta, ou seja, 1/3 dos continentes, estão ocupados por área de agricultura ou de pecuária, tá? Ou de silvicultura, qualquer uma dessas atividades. Então, novamente, aí 33% de todo o planeta está ocupado por áreas agrícolas ou de pecuária. Entre os continentes, a Ásia é aquele que tem maior percentual de terras utilizadas para agricultura, e a Europa, o que tem o menor percentual, tá? A Ásia é o maior continente, é o que tem mais extensão de terras e também é o que utiliza maior parte dessas terras para agricultura. A Europa depois da Oceania, é o menor continente que existe, tá? E também é o menor uso de terras percentuais. Então, apesar da Europa ter uma grande produção agrícola em diversos países, não é um continente que utiliza muito essas terras, não. Tá? Eles conseguem fazer isso com mecanização, com o uso de máquinas modernas, equipamentos modernos, que transforma o pouco espaço que eles têm em agricultura, tá? Em plantação. China, Estados Unidos e
Brasil são os países que mais se destacam na agricultura. Cada um tem destaque em um ou outro produto, mas China, Estados Unidos e Brasil são aqueles que têm maior destaque em produção agrícola, são os que mais produzem em geral, tá? Brasil, soja, milho, cana-de-açúcar, trigo, cacau, café, tá? Estados Unidos a gente acha que não, às vezes pensa que não, mas eles são fortes também na agricultura, tá? Trigo, milho, também são produtos fortes que os Estados Unidos têm aí, estão lá no topo da cadeia de produção, tá? A China também é forte na produção de grãos, tá? E um detalhe, a China é o principal parceiro agrícola do Brasil. O que significa isso? A China é o país que mais compra produtos agrícolas do Brasil, tá? Então o Brasil é o que mais vende para a China. Tem que tomar muito cuidado o Brasil nessa relação que tem com a China. De uns dias para cá começaram a falar algumas coisas lá, acusando os chineses de... Principalmente nessa situação, né, da pandemia do coronavírus. Então, por mais que o vírus tenha surgido lá, o Brasil não pode ter esse descuido, né? Uma boa diplomacia garante o bom convívio entre as duas potências, tá? Senão, com isso, quem sai ganhando? Apenas os Estados Unidos, né? Com essa briga aí, com essa disputa entre Brasil e China, os Estados Unidos acaba tirando vantagem com isso. E essa agricultura tem alguns desafios para enfrentar nesse século XXI, alguns problemas a serem resolvidos, ou seja, população mundial, quase 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de habitantes, e vai crescendo, está crescendo um pouco mais devagar do que antes, mas está crescendo, então tem que produzir alimento para toda essa gente. São 8 bilhões, quase 8 bilhões de bocas para comerem. Então tem que achar um jeito aí de produzir alimento e produzir matéria-prima para toda essa população que está surgindo aí. Só que não basta só produzir alimento e matéria-prima. Tem que produzir, tem que aumentar essa produtividade sem prejudicar a natureza. Não adianta nada produzir e prejudicar o meio ambiente, prejudicar a natureza, e daqui a uns anos a natureza responder isso de algum jeito, né? Então não, é chamada produção sustentável. Tem que produzir? Sim, tem que produzir, mas tem que preservar a natureza além de tudo. E vocês viram uma reportagem que eu passei para vocês, né, que o Brasil tem todo o potencial para ser a maior potência agrícola do mundo. Hoje em dia ainda é o segundo no geral, perde para os Estados Unidos, mas tem todas as condições naturais, pelo menos, e para superar os Estados Unidos, para ser a maior potência agrícola, tá? Mas não adianta só ter vantagens naturais, força natural para isso, condições naturais, tem que ter condições políticas, econômicas, sociais, tá? Então, tem que partir também de vontade política para fazer com que o Brasil se transforme nessa grande potência que estão achando que vai ser, tá? Até porque é graças à agricultura e à pecuária que o Brasil não está pior do que ele poderia estar. A agropecuária ainda contribui com uma grande parcela do PIB brasileiro, tá? Ajuda o Brasil a crescer um pouco ainda. Um grande problema também é que mais de 1/3 da produção agrícola é destinada à alimentação animal. A soja, o milho, é muito utilizado para ração animal, para se transformar em ração animal, não alimentação do ser humano, tá? Então, para aqueles animais que produzem alimentos, para eles se alimentarem, vai o quê? Ração feita de soja, feita de milho, tá? Então, uma grande parte da agricultura é utilizada para essa alimentação animal, ou então para a produção de energia, né? A cana-de-açúcar, já tem também produção de energia através do milho, tá? Então, isso é um grande problema também a tentar ser resolvido aí nos próximos anos, tá? Além do uso de agrotóxicos.
Alguns países, principalmente China, alguns países da União Europeia, já acabaram com algum uso de alguns agrotóxicos, né? Já proibiu. Mas alguns ainda estão sendo utilizados e tem que então aí achar uma solução sem usar o agrotóxico, produzir mais, mas não prejudicar a natureza, não prejudicar o meio ambiente, tá? Espero que vocês tenham entendido, gente. Até a próxima. Um abraço.